O assunto agora é de algo comum, medicamentos. É normal termos aqueles remedinhos de dor de cabeça, dor de barriga, coisas do dia a dia. Mas será que guardamos eles nos locais corretos? Tem alguns medicamentos que precisam ir para a geladeira, já outros não precisam. E para entender melhor, eu fui conversar com uma profissional da área de saúde. Vamos conferir. Isso mesmo, essa questão de medicamentos muitas vezes é uma dúvida para o pessoal de casa. Eu mesmo tenho essa dúvida e por isso hoje eu vim conversar com a Jéssica, farmacêutica, que vai nos explicar. Jéssica, os medicamentos eles mudam o jeito de armazenar, eles podem estragar por conta disso, como funciona? Em linhas gerais, a medicação ela deve ser armazenada em lugar mais fresco e longe de umidade, exposição ao sol. Então tem algumas pessoas que têm o hábito de guardar no banheiro, em armários do banheiro. Isso não seria um bom local de armazenamento, devido ao excesso de umidade que tem nesse recinto. O bom seria ser armazenado não em armários tão altos, para não dificultar na hora que você for utilizar a medicação, mas também não em armários tão baixos, porque as crianças, os animais de estimação podem ter contato com os medicamentos. Um lugar ideal seria um armário de fácil localização e que fique num ambiente fresco e arejado. Também não deixar na cozinha, devido ao excesso de calor que a gente geralmente provoca na cozinha. E tem medicamentos que precisam ir para a geladeira? Sim, a gente tem a linha das insulinas, que elas são medicamentos geralmente prescritos pelos médicos, né? E elas devem ser armazenadas na geladeira para conservação e preservação do princípio ativo, para que ela faça o efeito que é esperado. E os antibióticos também. Geralmente os antibióticos eles vêm assim em um pó para reconstrução. Vem o pozinho aqui dentro e a gente reconstitui ele até a linha indicada com água filtrada ou água fervida. Após essa reconstituição, ele deve ser armazenado em geladeira. A gente não indica armazenar na porta da geladeira, porque a porta abre e fecha muitas vezes durante o dia, isso também oscila a temperatura. A gente sempre indica em guardar ou na terceira ou na quarta prateleira, não muito em cima, mas também não muito embaixo. Um lugar ideal seria a terceira ou quarta prateleira. Dicas importantes, ó pessoal. Não deixar em lugares baixos por conta de criança e também não deixar esses medicamentos que precisam ser refrigerados na porta por questão da oscilação da temperatura. E esses medicamentos que precisam ir para a geladeira, se eles não forem, estraga, muda a composição, pode fazer mal. Até o processo da reconstituição, que é até a venda, até o momento que o paciente vai fazer uso, não tem problema. Ele está armazenado numa prateleira ou está armazenado dentro de casa num balcão, seguindo essas recomendações que eu dei. Após a reconstituição, ele deve ser sim armazenado na geladeira devido à estrutura, né? Se não ficar armazenado de forma correta, ele não vai fazer o efeito desejável e teremos mais complicações. A gente tem aqui também a pomada, você estava comentando quando eu li o nome, que é estranho, não vou tentar ler aqui. Tu comentou que é uma pomada de dor, uma pomada que o pessoal costuma ter em casa, né? Porque todos nós temos dores musculares. Essa pomada, qual a forma de armazenar ela? O ideal também seria armazenar, ela não precisa nenhum armazenamento diferente igual ao antibiótico. O ideal seria armazenar num armário, onde tenha um acesso mais restrito a crianças e os animais, mas a embalagem dela já vem com uma embalagem própria da fábrica, uma embalagem que suporta um pouquinho mais de temperaturas mais altas, uma umidade diferente. Ela não tem uma restrição, digamos assim. Ela é mais tranquila, essa linha de pomadas. Outra dúvida que eu vejo que o pessoal tem, e eu uso lente, uso colírio diário. Os colírios, onde a gente pode deixar? Eu não deixo na geladeira. Precisa deixar? Se for algum colírio específico de geladeira, na sua primeira consulta o médico vai te informar que ele deve ser armazenado na geladeira e nós aqui nas farmácias temos esse papel também de informar.
Mas se for um colírio de uso, uma lágrima artificial, um colírio esporádico que tu use, não tem a necessidade de ficar na geladeira. Porém, a recomendação é sempre deixar na embalagem original ou com a bula perto, porque os colírios se confundem muito, os colírios com os medicamentos tópicos ou o medicamento via oral, em gotinhas. Então, uma pessoa mais idosa ou uma pessoa na hora da pressa pode pegar e fazer uso de maneira errada daquela medicação. Certo. E o que mais a gente tem de diferente? A gente costuma os medicamentos que são comprimidos, esses de dor de cabeça, dor de barriga, cólica, a gente costuma sempre ter em casa. Eu, por exemplo, deixo na bolsa. Esses medicamentos, eles podem ficar nesses locais ou não é o ideal? Se você deixar ele dentro do blister, que a gente chama que é aquela cartelinha, se você manter ele dentro do blister, não teria tanto problema. Claro que agora a gente está no verão, sempre tomar cuidado com a bolsa para não esquecer dentro do carro, porque chega a temperaturas bem elevadas. Mas se você manter ela no blister, não teria esse problema de você transportar, vou fazer minha necessairezinha para o final de semana, vamos supor. Ou até mesmo aquelas caixinhas transportadoras de medicamento. Só que é o indicado para uma dose diária, no máximo 2 a 3 dias para frente. Porque se você pegar um comprimido, vamos supor que seja numa forma de cápsula oleosa, ela ficando fora da embalagem original e ficando exposta a temperaturas, quando você for pegar, você vai ver que o comprimido se deteriorou e não vai mais fazer efeito porque ele literalmente sumiu. E não é isso que a gente quer, né, Jéssica? A gente compra remédio para fazer efeito, toma nos últimos casos. Então, o que a gente quer é realmente a eficácia. A gente te agradece muito por participar aqui do Ver Mais. E fica essas dicas aí para o pessoal de casa tomar cuidado ainda mais nessa época de verão, de calor, para não mudar a fórmula dos medicamentos. Dicas muito importantes, sempre todo cuidado é pouco com os medicamentos, como ela comentou, em guardar em locais ideais.